Oi pessoal, desculpa, estamos voltando aqui, acho que é um horário de bug de conexão, né? Infelizmente caiu a nossa rede, espero que todo mundo que estava conectado volte agora nesse momento. Vamos esperar a Isabela que tinha entrado aqui previamente, tomara que nosso sinal volte bem. Não sei se foi o meu sinal, se foi o sinal da Isabela, acho que foi um sinal geral. Mas eu estava apresentando aqui a Isabela e estava contando para vocês que a Isabela sofreu um grande problema de estresse aí, devido à sobrecarga de trabalho, né? E essa visão da super mulher, né? Da mulher incrível que tem que ser, ou do homem incrível, né? A gente imagina que as pessoas que são celebridades às vezes são imbatíveis, né? E então ela acabou se afastando um pouco da TV e do jornalismo de uma forma geral, né? Ela vai contar daqui a pouquinho isso pra gente. Ela já entrou, solicitou para entrar aqui conosco. Tomara que apareça. Ó, Isabela, estamos sofrendo com sinal aqui, viu? Se a gente vai falar de estresse, eu já estou passando o meu de hoje aqui, né? Então, quando você tem um evento como esse, né, acaba o quê? Afetando o seu sistema nervoso. Na verdade, é o sistema nervoso autônomo é o primeiro que sofre, né? Então, simpático e parasimpático, tá? E aí depois, num segundo momento, ó, tô liberando. Vamos ver se agora não cai mais. E então é o estresse agudo, né? Mas quando permanece esse estresse por longa data, é um estresse crônico, né? Isabel, É isso, Fábio. acho que o sinal foi meu, viu? Não sei se ou é geral, né? Não se aveste, estamos ao vivo. Acho que depois desses últimos meses, com o aumento das entrevistas, das lives, nós temos assim, os prime times, né? Tem horários que realmente são várias lives ao mesmo tempo, mas está todo mundo careca de saber, né, Fábio, que a internet ela cai, mas ela volta, então estamos aqui para a gente continuar. Já que a gente estava falando de estresse, né? Então eu acho que esse é um motivo ímpar, né? Então eu estava conectando e falando, né, que essa visão da supermulher um dia quebrou para você, né? E É. aí eu tive a oportunidade de te conhecer, inclusive falando dessas questões de autocuidado e saúde mental, né? Então conta um pouquinho para a gente dessa tua É. história. O Fábio, quando você fala sobre a síndrome da supermulher, né, essa também é a síndrome do super-homem. Porque nós estamos vindo de muitas décadas ouvindo em que você tem que estar disponível 24 horas por dia, produtivo, né, com uma produção sobre-humana, 24 por 7, 365 dias por ano. Né? Nós vivemos no mundo express, a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer uma entrega de comida rápido, a gente não está nem aí se o entregador tem dificuldade no caminho ou não, ou seja, tudo isso contribui para a gente perder a nossa referência. Tá? Então, eu somo crenças, somo todas as revoluções, a industrial, a tecnológica, e agora a desde que a velocidade se tornou um sinônimo de progresso, a gente também então se coloca cada vez mais veloz. É tanta coisa que interfere em como a gente se olha, em como a gente se cuida, que é evidente que o corpo, se você não ouve por bem, ele vai te dar um sinal muito ruim. Sabe, a gente sabe, né, que você sai do verdinho e vai para o vermelho. Muitas vezes você fica aqui no laranja achando que você não vai para o vermelho, mas vai, né, Não naquele tem jeito. gráfico assim de, né, mas vai. No meu caso, Fábio, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, que não é um excesso de trabalho num final de semana, num mês, não. É um excesso de trabalho que, somado ao meu horário, por longos períodos, me levou ao burnout. É preciso explicar isso com muito cuidado, porque senão as pessoas banalizam o que nós estamos falando. O esgotamento profissional atinge hoje quase 20 milhões de pessoas. Quase 20 milhões de brasileiros, tá? Isso é muito mais do que a população de muitos países. E por que estes brasileiros, como eu, tivemos o diagnóstico da síndrome de burnout, que é um problema como qualquer outro, tá? Não é o carimbo que você leva, que você nunca mais vai poder trabalhar, pelo contrário. Eu mesmo volto a trabalhar agora na segunda-feira, na Rádio Bandeirantes,
Tô muito feliz por Aliás, isso. uma baita responsabilidade. Vai começar o dia lá, primeira hora, não é isso? Primeira hora, das 7 às 8, prime time do rádio, para quem está se deslocando, né? Sim. Estou muito feliz e esta é a prova para quem viveu ou vive uma experiência como essa, porque quando você tem este colapso do seu corpo, que é mente e corpo, por algum momento você acha que você nunca mais vai conseguir voltar a trabalhar. E dependendo desse ambiente de trabalho que você lutou para estar, é traumático. Você fica assim, nossa, mas será que eu não sou mais um bom profissional? Porque o burnout, Fábio, atinge pessoas, a maior parte, de alto rendimento. Sim. São profissionais de alto rendimento que produzem um trabalho X, né? Na maior parte das pessoas a maior parte que eu ouvi, todas gostavam muito do que faziam, né? Tanto que eu tinha uma frase, né? Assim, só tem burnout quem ama o que faz. Aí eu comecei a receber um monte de relato dizendo, Isabela, eu não gostava do que eu fazia, eu recebia mais trabalho. Então, eu estou corrigindo, tá? Publicamente aqui com você. A maior parte das pessoas que ama o que faz pode ter a síndrome de burnout, né? Até mesmo Mas porque, né, Isa? Até mesmo porque tem uma tríade do burnout que sim, é exaustão, que é a ineficácia do trabalho, mas a falta de reconhecimento da pessoa que está entrando na síndrome. Então ela tem uma falta de reconhecimento quando ela está apaixonada por tudo que ela faz. Ela é. está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não percebe. Além disso, Fábio, tem uma outra coisa muito grave, e aí tem tudo a ver, né, com o que você publicou essa semana. O mundo precisa, né, mudar o seu estilo de vida, que é o que você fala, né, tão bem. Além deste trabalho, além desta paixão pelo que a gente faz, Fábio, a gente está muito mais acostumado a buscar atalhos na farmácia para tentar mascarar aquilo que o nosso corpo está sentindo. Tem uma parte da minha palestra que, assim, a gente ri para não chorar. Que é quando eu simulo uma dor de cabeça, eu peço lá um remedinho para alguém, e aí a mulherada começa a arrancar aqueles estojos necessários gigantes, né? Com um monte de remédio. E essa é a realidade de muitos de nós, né? A gente fala, não, pera lá, tem um remédio aqui, é para dor de estômago, é para dor de cabeça, né? Então, assim, nós vivemos a patologia do normal. Tem até um livro chamado Normose, a Patologia do Normal, em que é normal você ter gastrite, você é normal trabalhar com enxaqueca, e não é normal você trabalhar com acúmulo de dores. E o burnout, ele não vem de um dia para o outro, como eu falei, ele é um acúmulo de trabalho e que pode somar ainda a um horário inadequado para o seu corpo, que aí foi o meu caso, e você vai, ao longo do tempo, intensificando todos aqueles sintomas. Então, o que começava fraquinho vai ficando pior. O que era um ou outro problema de saúde, você vai acumulando médicos, consultas, laudos, exames, como se o seu corpo estivesse produzindo energia apenas para trabalhar. Então, não adianta, nesse caso, eu buscar o melhor nutricionista, o melhor médico integrativo, o melhor cardiologista, porque um dos sinais que o corpo te manda é taquicardia. Não adianta só isso. Eu preciso olhar tudo ao mesmo tempo. É igual um quebra-cabeça, né? Então, se eu não olhar para todas essas peças do quebra-cabeça e pensar que eles fazem parte de um desenho inteiro, eu vou ficar quebrando a cabeça, né? Estou fazendo aqui várias analogias, para tentar como é que eu posso dizer? Para você, é auto-engano. Você fica se enganando o tempo inteiro com remédios, dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, isto é o burnout, tá? Ele é o fim da linha? Não. Burnout é um freio, não é o fim. Que era o que a gente estava falando, que é agora o que eu volto a trabalhar. Muitas pessoas não voltam a fazer o que faziam, tá, Fábio? Muitas pessoas não conseguem voltar para aquele contexto, mas acho que quando é a sua vocação, né? No meu Sim. caso, a minha vocação é a comunicação. Nesse período em que eu estive fora da mídia de massa, eu busquei muito conhecimento e busquei compartilhar muito conhecimento aqui no meu canal individual. Mas voltar também me deixa feliz porque faz parte da minha vocação. Então, assim, Você falar sobre volta burnout, melhor, nós volta podíamos mais falar aqui encorpada de horas. conhecimento. Sim, e você tem mais consciência dos seus limites.
né? Eu costumo falar muito sobre atualização de identidade, que é como você fala, né? A gente precisa rever o nosso estilo de vida. A atualização de identidade, Fábio, é assim. Não adianta eu querer fazer hoje, com 40, o que eu fazia com 20. E isso Sem dúvida. passa pelas horas de sono, pelos exercícios físicos, por uma série de coisas que, quando você é mais jovem, se você negligencia ou não, você tem uma consequência. Só que o tempo passa, se você consegue ou não, a consequência é outra. Então, a atualização de identidade é fundamental para rever o de vida. Fábio, travou de novo. Fugiu um pouquinho aqui Tá me para mim, ouvindo? não, mas deu para concluir o que você falou, né? Dessa tua. E é tão interessante esse autocuidado, esse autoconhecimento, né? Você pegar a filosofia antiga, né? Sócrates dizia 400 antes de Cristo já falava que a grande sabedoria começa no autoconhecimento, né? E muitas pessoas não se conhecem bem, né? Tem um programa que eu trabalho muito de medicina mente e corpo, foi uma das coisas que eu fiz na minha formação, e eu chamo esse programa de Star 10, né? A gente trabalha 10 competências do ser humano. Eu chamo de Star 10 porque são 10 estrelinhas, uma para cada competência, Star 10 é estar bem. E a primeira competência é o autoconhecimento, né? Justamente essa colocação que você diz, do autocuidado. Pra você ter uma ideia, hoje, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, ele coloca que perto de 20% dos americanos não são considerados num bom estado de saúde mental, né? E quando a gente correlaciona muito essas questões de saúde mental com estar bem, com estar 10, como eu falei, né, com felicidade, né? E a gente sabe que menos de 30 pessoas relatam ser felizes, né? E aí eu tenho menos de 30 pessoas relatando ser felizes, e quando eu pego assim, americanos e europeus, por exemplo, perto de 25 a 30%, eles são considerados depressivos. Tá? Então, olha só que coisa, né? Então, eu tenho felicidade, né? Menos de 30% e perto de 30% de indivíduos depressivos. Quer dizer, que mundo que a gente está vivendo realmente. E quando a gente fala, né? Então, felicidade, né? O que traz essa sua felicidade? Parece que 50% da tua felicidade vem de uma química cerebral que você nasce com ela. Isso aí é inato. Os outros 50% são as outras coisas que você vai construindo na tua vida. Aí você fala, então dinheiro traz felicidade? Dinheiro tem entre elas aí, mas assim, menos de 10% responde a status civil, aonde você trabalha, você está feliz com o seu trabalho, a sua riqueza. 40% tem a ver com o teu estilo de vida, né? A forma como você lida, os teus pensamentos, como você trabalha essa questão dos teus hábitos, né? Então isso é fundamental e até filosófico, né? Porque a felicidade, então, se a gente for olhar isso, acaba sendo um estado de espírito. Então você tem que praticar felicidade, né? E aí o que a gente mais tem, infelizmente, no teu mercado de trabalho, eu até ia perguntar isso para você, né? O quanto que você via das pessoas sempre reclamando, né? E, puxa, estou sobrecarregado, com mais pensamentos negativos, né? Esses pensamentos negativos que colam, 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 versus o outro lado de pensar positivo, né? Porque uma mente pensando negativa leva uma vida negativa, né? Dificilmente uma mente negativa traz uma pessoa positiva. Isso. Fábio, eu sinto, né? A felicidade não é ausência de problema. Sem dúvida. Não é. Essa semana mesmo eu consegui dizer: eu estou feliz. Eu estou feliz, né? Isso não significa que eu não esteja com alguns problemas, mas A eu questão do posso estou ou sou, né? Você está feliz, é isso. Estou feliz. Mas veja, o Cortella ele fala: ninguém é feliz o tempo inteiro. Isso é uma Sim. utopia, né? Assim como ninguém é ansioso o tempo inteiro. Então, eu estou ansioso ou sou ansioso, tá? Então, eu acho que nós precisamos olhar a felicidade não como uma paisagem distante de ser alcançada, não. Todos os dias, se eu estiver atento, eu consigo observar e me deixa feliz, tá? Eu dormir uma noite bem dormido me deixa feliz. Tá ouvindo? Estou ouvindo Tá me ouvindo, perfeitamente. Fá?
Tô ouvindo perfeitamente. Tô Pronto, aqui. às vezes dá uma travada para mim. Então, eu tenho uma visão assim, muito realista, né? Porque na prática a teoria é outra. Eu não posso imaginar que a felicidade é algo distante. Não. Eu preciso entender que ela está na minha frente, só que eu preciso enxergá-la. Para eu enxergar, eu não posso estar distraída. Então, quando durmo bem, já tem uma estrelinha lá para mim, sabe? Quando eu consigo fazer exercício, mais uma estrelinha. E aí, de estrelinha em estrelinha, eu vou tendo, tipo, na média eu estou muito bem. Não significa que eu não tenha dias ruins, ou dias mais cansativos, ou dias mais exaustivos, entende? E aí, teve aqui já vou falar sobre a questão dos pensamentos, tá? Como você falou. Mas teve aqui um comentário dizendo, eu tenho 63 anos e estou bem. Com certeza. Quando eu falo sobre atualização de identidade, é para a gente entender que vivemos no mundo digital, mas a nossa cabeça é analógica. Não moramos mais nas cavernas, mas Sem dúvida. precisamos ainda das mesmas coisas que aquele homenzinho das cavernas precisava. Mas, se nós não olharmos para crenças, para pensamentos equivocados, né, e entender o que eu trago do passado e o que eu penso, né, daqui para frente, eu vou ficar carregando um peso desnecessário. Sabe, Fábio? Eu vou ficar gastando energia com bobagens. Inclusive sobre os mantras cotidianos, que é o que você me perguntou, né? Se eu consumo um tipo de informação, eu vou ter esse estado comigo. Olha que curioso. Fábio, se eu consumir só gordura, o que eu vou ter no meu corpo? Se você só consumir gordura, você vai, na verdade, faltar nutriente no teu corpo, porque você tem que consumir um pouco de cada coisa. Pronto. Gordura, proteína, Pronto. carboidrato, né? Pronto. Se eu só consumir um tipo de notícia, o que é que vai faltar no meu cérebro? É isso aí, um monte de outras coisas, Né? Então, as escolhas que eu faço para o conteúdo que eu absorvo precisam passar pelo mesmo filtro das escolhas que eu faço dos alimentos que eu ingiro. Sem dúvida. Isso não significa que em um dia eu não vou comer um chips que eu adoro. Ah, meu Deus, mas eu também gosto de fruta, sabe? Então eu vou toda aquela equilibrada. O equilibrista só sai do ponto A ao ponto B, se equilibrando naquela bicicletinha, porque ele vai virando um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, mas na média ele vai do ponto A ao ponto B equilibrado. Então, quando nós estamos dizendo isso, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu não consigo meditar todos os dias, eu não consigo ter todos os bons hábitos todos os dias, mas eu já tenho consciência que o dia que eu não conseguir, eu preciso me esforçar no dia seguinte para ter. Você já Isso tem é um para a vida. autoconhecimento, né? Uma percepção. Você tem uma evolução de consciência que te diz que você precisa fazer para que você evolua. Sim. Fábio, autoconhecimento e autocuidado, elas podem vir acompanhadas de automedicação, tá? E autossabotagem, pronto. Porque senão as pessoas têm muita dúvida. Mas o que é autoconhecimento? O que é autocuidado, né? Nós nos distanciamos tanto de nós mesmos que parece que é um crime você voltar ou se colocar como prioridade, você se cuidar, tá? Então muitas pessoas perguntam, mas o que é autocuidado? Aí eu pergunto, o que é automedicação? Ah, quando eu vou lá eu me automedico, eu tomo os remédios. Pronto, o autocuidado é quando você vai lá e se cuida. Começa desde os cuidados pessoais, como escovar o dente, e vai até para os mais sofisticados. Então, terapia, cursos e outras alternativas que você busca para se tornar um ser humano melhor. Mas não adianta só buscar uma pós-graduação se eu não tiver nem tempo de tomar banho. Não adianta eu buscar, né, um curso incrível se eu não tiver tempo de dormir. Né? Se as pessoas tivessem a consciência das consequências da falta de sono, todo mundo começaria a olhar melhor para a sua agenda, porque não adianta a gente querer fazer um dia de 36 num de 24 horas, né? Aí a conta não vai fechar. E não adianta você querer só atingir as expectativas do outro, do seu trabalho, do seu chefe, porque aí você vai ter que fazer uma escolha, ou emprego ou saúde. Você não precisa chegar nesse fim da linha. Você pode se cuidando, né, no decorrer da jornada.
E você falou coisas super importantes aí, né? Então, essa questão do autocuidado, que às vezes a pessoa começa numa super automedicação. E aí tem o Dr. Google no meio da história, né? Onde ele começa a buscar. Veja, eu sou médico, apesar de ter feito. Sempre trabalhei em prevenção, eu fiz cardiologia, fiz nutrologia, depois eu fui estudar medicina do estilo de vida, medicina funcional, integrativa. Mas uma das coisas que eu mais estudo é ser. Eu sou apaixonado por essa dinâmica. E quando você está estudando, a cada dia que você estuda, você fala assim, quanto mais eu estudo, parece que eu menos sei, né? Porque é tão complexo. Esse órgão que está dentro dessa caixinha aqui, ele tem 100 bilhões de neurônios, que são como se fossem letrinhas de uma sopa, e que existem outras células que dão sustentação. Existe uma supercomunicação ali, com trilhões de reações a cada segundo, que não é só um Dr. Google ali que vai te dar todo o caminho, né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma parte desse sistema, né, que é uma parte extremamente complexa, que a gente chama de sistema límbico, que é dividido em várias partes, tá ali essa questão que a gente está falando do estresse, né? Não só ali, mas ali mora o cerne da história, que é a questão do luta ou fuga. A gente discutiu um pouco durante a semana, em alguns momentos que citou estresse, né? Mas a hipertrofia que existe, como se fosse uma musculação de alguns departamentos, quando você está muito nessa luta ou fuga o tempo inteiro, tem uma região chamada amígdala cerebral que ela fica hipertrofiada. E a região frontal, que também trabalha, pré-frontal, que trabalha para cognição, para você tomar uma decisão melhor, ela fica hipotrofiada. Então você vai responder de uma forma mais quase involuntária, né? Você responde rapidamente, você pode se tornar mais agressivo. É aí que você faz um monte, desculpa meu francês, um monte de cagada, sai aqui, tá? Porque é a resposta automática, né? Você começa a ficar automático, e isso leva a um desgaste tremendo do corpo. O cérebro consome 30% das calorias que a gente ingere, esse pequeno órgão ele consome. Se você está num estágio como esse, aí o consumo, e aí começa vira fadiga, você às vezes não percebe que ela vem até chegar na questão do burnout que você falou. E as pessoas nesse autocuidado, quando mergulham para, eu sei porque a minha amiga está tomando, ou alguém em casa está tomando, e aí começa a pensar em tomar o antidepressivo, o calmante. Então, assim, Brasil é um dos campeões disso, né? A gente comentou aqui, eu comentei durante essa semana, no dia do sono, eu comentei o seguinte: 56,6 milhões de caixas de calmantes ou remédios para dormir foram consumidos aí em 2018, 2019, um pouquinho mais em 2019. Isso dá 1,4 bilhão de comprimidos, né? Então, assim, é um negócio muito grande, né? E você tem uns mapas, Estados Unidos, tem um mapa, que é o mapa americano, e que mostram várias cápsulas ali colocadas e comprimidos no lugar, né? E mostra o número de antidepressivos, né? Teve um ano que o número de prescrições de antidepressivos foi maior do que o número de população americana. Quer dizer, tem muita gente tomando muito remédio e você pergunta, será que essa é a solução? Não é o que os trabalhos mostram. Os trabalhos mostram que, por exemplo, os antidepressivos eles funcionam principalmente nos quadros graves. Os quadros leves, eles funcionam mais ou menos como um placebo, como você tomar só uma eles pílula. Também não resolve. Não. Então, assim, esse caminho só baseado nisso, ele não te tira, é um labirinto, né? Então, a gente tem que começar por esse padrão do conhecimento, né? Importante, com certeza você nessa jornada, você começou, você já lê muito sobre todas as coisas. Você deve ter lido muito, estudado muito, deve ter quase se pós-graduado nessa questão do cérebro. Eu tive num evento seu lá no Sírio, né? O Fórum do Cérebro, que foi espetacular. E uma das pautas, né? Essa questão dos neurotransmissores, né? Que hoje no mundo que todo mundo acaba recebendo tanta informação, às vezes a gente tem um paciente que chega no consultório, ele já se acha PhD na questão, né? Da serotonina, da dopamina, da acetilcolina, do GABA. E todos esses neurotransmissores, eles podem vir, como você falou, com mudanças do teu hábito de vida. O que você come,
o estilo que você usa de exercício na sua vida, como você usa isso, como você dorme, Como você suplementos, respira. né? Como você respira, né? Então, o que você mudou na tua vida? Conta pra gente, a partir desse momento, o que você mudou, assim? Você... Fábio, primeiro que a história do cérebro, né? Você não vê o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Então, se eu tiver um acidente, bater minha perna e ela teve um hematoma, eu estou vendo o que está acontecendo com ela. O cérebro, né? Verdade. O que eu descobri na minha vida? Que ele veio conversando comigo, se manifestando de várias maneiras pelo meu corpo. Começou pelo intestino, depois, aí foi pelo estômago, aí disparou, né? Porque o corpo tenta te avisar de diversas maneiras, você não ouve. É como um alarme. Aí ele vai ficando cada vez mais alto, né? Mais agudo, mais estridente e O tal. corpo Não fala, adianta se só você não desligar o ouve, alarme. o corpo grita. Pronto. Excelente colocação. Então, eu entendo que nós também estamos vindo de uma crença em que você diz assim, eu tenho que ver para crer. Então, se ninguém está vendo o que está acontecendo com o cérebro, todo mundo acha que é uma bobagem falar sobre saúde mental. Eu vejo neste isolamento social uma grande oportunidade para deixar esse pateio, né, no lugar de pautas positivas. Então, falar sobre saúde mental é fundamental para todas as mudanças que nós estamos vivendo e para que vamos viver. Se nós ficamos séculos sem nenhuma mudança e de uma hora para outra tudo mudou, muitas outras mudanças vão acontecer e eu preciso estar com a minha cabeça boa para absorver e me adaptar a tudo isso. Tá? Então, quando eu comecei a entender as medidas higienistas que nos trouxeram até aqui, porque falar sobre saúde mental era e ainda é um mega tabu, porque parece que você está falando de pessoas malucas, como se nós Sim. tivéssemos muitas pessoas que não são malucas. O que é normal, o que é anormal? Né? Então, a Baita gente vem bullying, né? de um modelo de muito julgamento, muito preconceito, muita desinformação. Então, agora, espaços como esse com você me deixam muito para poder trazer dignidade para o assunto. E aí, olha só a provocação que eu vou fazer, Fábio. Como eu posso continuar não acreditando no que eu não vejo se estamos todos dentro de casa com medo de pegar um vírus que eu não vejo? Então eu preciso dar uma mudada nos meus conceitos, em vários. Em vários. Então, o primeiro deles, na minha opinião, quando a gente fala sobre saúde mental, ou bem-estar da mente, que é como eu chamo o nome mais fofo, sabe assim, para ter menos preconceito, bem-estar da mente, Sim, o sim. passo é eu entender que esta caixa precisa estar em ordem para que todo o meu corpo funcione bem. E eu estou vivendo hoje uma época, Fábio, do filtro, da curadoria, das escolhas. Eu preciso pensar. Não adianta eu comer qualquer coisa, não adianta eu assistir qualquer coisa na TV, não adianta eu consumir qualquer informação. Não. Eu preciso filtrar tudo que nós temos, este excesso de acessos em estilo de vida, o que faz bem para o meu estilo de vida. Porque se eu consumir tudo que está ao meu redor, pode ser que isso não me faça bem. Só que o único responsável pelas minhas escolhas sou eu. O responsável pelo meu cuidado sou eu. Tá aí que entra o autocuidado, né? Ninguém pode fazer exames por mim. Ninguém pode escovar o dente por mim. Então, isso é autocuidado. Eu preciso fazer por mim o que só eu posso fazer por mim, né? Então, o que eu vivi nesses últimos 2 anos? Um momento de consciência. Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô aqui, tô aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo Tá? bem. Para mim aqui tá bem Tudo. granulado. O que Para eu mim vivi também, fica nesses últimos granulado, mas tempos, tá. tá me ouvindo? Isso é o que importa. Eu vivi um momento de muitas tentativas, de muitos aprendizados, em que eu me resgatei. Então, eu entendi o que é mais importante para mim hoje, que é o sono. Eu treino muito o não, inclusive eu até ensino, né, isso nas palestras. Ensino, olha que pretensão. Eu falo sobre isso nas palestras. A Você pode falta de ensinar não porque você viveu.
ô Fábio, a falta de não nos leva a muitos problemas, né? Então, ao excesso de trabalho, excessos de outros problemas. Então, eu comecei a treinar, a pensar mais em dizer não, a questionar mais aquilo que eu estou, né, escolhendo, vendo, é desenvolver o pensamento crítico. É parar de aceitar qualquer coisa, é parar de engolir qualquer coisa, parar de consumir qualquer coisa. Isso vale para tudo, né? Nos hábitos alimentares, aos intelectuais. Então, eu vivo um momento de tentativa e erro, muito atenta ao que me faz bem, ao que me faz mal, e aí sigo, como eu te falei, na média muito bem. Tem dias que não são tão bons, tem momentos, né, e tal, mas na média muito bem. Então, essa autoobservação ela é fundamental. Você precisa, se você não conhece, você precisa conhecer o pessoal do nosso grupo nacional americana. Tem caras brilhantes e que falam muito do que você falou ali, né? Primeiro, me vem o Daniel Amen na cabeça, que ele é um neuropsiquiatra, tá? E que ele fala assim, que os psiquiatras são os únicos profissionais da saúde que tratam o órgão sem dar uma olhada na imagem dele, tá? Então é isso que você falou da perna, você vê a perna que tá quebrada, tá, mas você não está olhando lá dentro do seu cérebro. E ele começou a estudar, e hoje a gente tem alguns métodos de quantificação, infelizmente aqui no Brasil isso está muito mais na pesquisa ainda. Mas, por exemplo, ressonância magnética funcional, ele faz um outro método de tomografia chamado SPECT, que, por exemplo, ele pega o cérebro de uma pessoa que entrou em burnout, por exemplo, ele vai tentar entender se o cérebro de 10 pessoas está se comportando dessa forma. Então, por exemplo, ele tem transtorno de déficit de atenção, ele tem toque, que ele pega e ele vai olhar, e tem toques que se comportam, por exemplo, com um cérebro que está pegando mais fogo ou um cérebro que está mais depressivo. E isso significa que a minha abordagem, não só do ponto de vista medicamentoso, mas do ponto de vista qual escolha que eu vou fazer de, por exemplo, um suplemento. Eu trabalho muito com a parte de suplementação desses neurotransmissores com alimentos, tá? Então, assim, eu posso dizer para vocês que comida de verdade, menor quantidade, com grande número de vegetais, isso faz um suprimento do seu cérebro em quase todos os neurotransmissores. Mas tem ainda outros suplementos que especificamente a gente chama de nootrópicos hoje, né? São drogas que vão melhorar cognição, que vão melhorar a oxigenação cerebral, que vão tentar trabalhar aspectos inflamatórios, oxidativos do seu cérebro, sem prejudicar, sem outros efeitos colaterais em outros órgãos, que é o que os antidepressivos, que é o que os remédios ansiolíticos podem trazer. Então eu posso usar aminoácidos, né? Como tem o fenilalanina, tem tirosina, tem 5-HTP, eu posso usar plantas, né? Então fitoterápicos como ginkgo biloba, eu posso usar outras substâncias, minerais, tá? Magnésio é fantástico, zinco é fantástico para tudo isso, e depende através de técnicas, através do bate-papo com o paciente, através de alguns questionários, você consegue direcionar se falta mais a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, se falta mais a dopamina, que é da recompensa, que é da cognição, a acetilcolina, que é da memória, a GABA, que é da tranquilidade, né? Então a gente consegue usar alimentos, usar suplementos, usar técnicas de meditação específicas, né? Então é interessante, né? A meditação, o mindfulness, que é o mais conhecido hoje e mais aplicado em todo mundo, mexe muito com algumas ondas cerebrais, né? Então ativa mais as ondas alfa e as ondas teta, né? Então fala, estou em alfa, né? Porque você está meditando. Sim. É um pouquinho diferente do que a meditação compassiva. Então, pensando em paixão, em amor, que pode trazer uma outra referência nessas ondas. E não é que uma coisa é mais importante que outra, né? Então, ou um suplemento é melhor do que o outro, ou até um remédio é melhor que o outro. O que a gente tem que entender é que não existe, por exemplo, qual que é a melhor dieta para o cérebro, né? Existe a melhor dieta para a Isabela e existe a melhor dieta para o Fábio, uma coisa personalizada. E aí esse autoconhecimento, ontem o Ricardo Balsimelli falando aqui de Ayurveda, ele estava falando dos doshas, né? Então, assim, eu posso ser um Vata Pitta, enquanto uma outra pessoa é um Pitta Kapha,
E a Ayurveda, milenar, já falava, esse cara ele vai comer isso, o outro vai comer o outro, porque ele está em desequilíbrio, e é isso que vai equilibrar, né? Então, se a gente entender cada um na sua individualidade, fica bem interessante, né? E você faz coisas diferentes na sua vida? Você se aproximou disso, de técnicas meditativas, de, por exemplo, yoga. Yoga traz muito os exercícios, os pranayamas, né? Traz muito essa questão de energia, fluxo mental. Você colocou todas essas coisas na tua vida ou não, Isabela? Sim, eu, na verdade, eu já fazia tudo isso antes do burnout. E aí que entra Olha que uma outra interessante, né? história, que é a da falsa resiliência. Aí já é outro ponto. Porque uma coisa é você fazer essas atividades para o seu bem-estar, e a outra coisa é você fazer tudo isso para usar essa energia para o trabalho. Então, antes do meu burnout, eu já fazia acupuntura, yoga, pilates, todas as terapias que vocês podem imaginar, sabe? Da microfisioterapia, ritual xamânico, você não está entendendo. Eu fiz, eu busquei Você é das e eu minhas, hein, vivi Isabela? Você é das tudo o minhas. que me diziam. Total, total. Eu falo, né? Às vezes ele fala, nossa, eu nunca vi alguém que faz tanto curso, né? Ou que busca tanto. Sim, eu sou tarada pelo autoconhecimento. Então, o que eu puder fazer que vai me ajudar a pensar melhor, a organizar as ideias, né? Melhor. Mas no caso, eu fui atrás de tudo isso, mas me enganei porque ao fazer tudo isso eu achei que eu daria conta, né? E mesmo assim eu não dei. Tanto que eu converso com o Robson Amushi, que é do portal Resiliência Humana, e eu sempre ligado a alertar sobre a falsa ciência, porque se não é apelação. Então, quando você começa a tomar muito remédio e começa a fazer muita coisa para voltar a trabalhar, isso não é resiliência, isso é apelação. Então, você tem aquele estilo de vida, mas não forçar a amizade, né, para aquele estilo de vida. E quando você me convidou para essa entrevista e eu vejo, né, doutor estilo de vida, que estilo de vida é esse que nós estamos levando? É evidente que ele está completamente fora do eixo, né? Então, eu acho engraçado quando as pessoas quando eu fazia a previsão do tempo, né, lá atrás, porque o tempo tá maluco. Aí eu falava, sério que o tempo tá maluco? Nós estamos super bem, né? Tá todo mundo comendo bem, dormindo bem, trabalhando bem, vivendo bem. Não está. Agora com o coronavírus, porque a minha vida, tava boa antes, tava tudo equilibrado antes, tava tudo em ordem antes. Então agora é o momento perfeito para colocarmos em prática, não só pensarmos, colocarmos em prática nesse estilo de vida. Porque senão não adianta depois eu olhar lá na frente e falar, nossa, é verdade, né? Eu tinha ouvido aquela moça e aquele moço um dia e eu não levei em conta. Isso é atualização de identidade, né? É você se dar conta que, com o tempo, você sabe muito melhor do que eu, né? As células mudam, nossas ideias mudam, tudo muda, gente. Então eu não posso pensar que meu corpo com 50, com 60 vai ser igual ao de 20 e 30. Né? Então, eu entendo que essa mudança no estilo de vida passa por essa atualização de identidade, passa por este autoconhecimento e, consequentemente, o autocuidado. Eu posso não fazer nada, claro. Posso continuar tendo os mesmos hábitos que eu, mas eu também vou ter que entender que as consequências, eu também vou ter que ser responsável por elas. Aí não vai adiantar falar porque a mídia faz isso, porque o meu vizinho faz aquilo. O mundo sempre foi assim. Só que, né, as nossas escolhas são nossas escolhas. Eu não posso mais terceirizar a responsabilidade para ninguém. Faz sentido? Total, né? E o que eu te falei, né, desse grupo funcional, né, esse entendimento, como que eu vejo a saúde hoje em dia, né? Eu gosto de três bases, eu tenho usado muito, que é a medicina do estilo de vida como base mesmo, tá? Então eu olho dieta e nutrientes, movimento e exercício, controle de estresse, controle do sono e os relacionamentos. Essa é a base da pirâmide. Segundo nível, eu tento enxergar em mim, em você, Isabela, eu tento enxergar os desequilíbrios funcionais. E aí eu tento atuar fazendo o quê? Bom, você tem um desequilíbrio que está mais no departamento de energia, ou no digestivo, ou na imunidade. E às vezes eu posso suplementar com uma coisa mais natural, mas que teu corpo reconheça como seu. Num terceiro nível,
aí sim a gente pode pensar em algum medicamento. Então, não ir diretamente para isso, né? Então, essa Não, total. interface do estilo de vida, visão funcional e o integrativo, né? O integrativo onde os profissionais trabalham em conjunto, em conjunto com o paciente, porque nós trabalhamos muito o conceito P4, que é preventivo, é preditivo, é personalizado e é participativo. Se você não participa do Perfeito. seu tratamento, o teu trabalho não tem um resultado, né? E você falou muito bem da questão das tuas escolhas, né? Porque cada coisa que você escolhe e coloca na sua vida, seja um alimento que você coloca na tua boca, um creme que você coloca na tua pele, ou um pensamento que você deixa ficar em você, funciona como uma informação. E essa informação ela vai se replicar em cima, ela vai funcionar em cima de um banco genético que você carrega, e aí essa informação externa, em cima dessa genética, que vai acender na Isabela, no Fábio, em quem está assistindo, essas doenças todas que a gente está vendo por aí. Então você está carregando isso já. Então não é dizer, eu não tenho problema nenhum na família, isso nunca vai acontecer comigo. Ou todo mundo teve, eu não tenho como escapar. Não, a escolha é sua, né? Fabio, duas coisas só, antes que o nosso tempo acabe, que eu acho muito pertinente a gente contar. Quando você fala da prevenção, essa é uma das minhas bandeiras em relação à prevenção da síndrome de burnout. As empresas que já despertaram, né, para pensar que a prevenção é mais barata do que o tratamento, afeta menos a reputação, elas já sabem que, de repente, agora um investimento pequeno vai proporcionar uma tranquilidade a médio e longo prazo. Essa semana eu fiz um webinar para o Great Place to Work e vieram várias perguntas do pessoal de RH dizendo assim, mas o que eu faço agora para dar conta dessa turma que está trabalhando em home office? Contrata um psicólogo. Mas eu não vou ter dinheiro. Será fazer um investimento num profissional agora que vai acompanhar um monte? De repente pode ser uma alternativa, um médico integrativo. Então, eu preciso pensar de maneiras diferentes para resolver problemas antigos. Porque se eu já tivesse a solução, os problemas não seriam antigos, né? Eu estaria novas situações. Então, essa é uma coisa. Prevenção é fundamental. Eu não preciso deixar a corda arrebentar para entender que ela pode arrebentar. Sem dúvida. Né? Então, a prevenção é fundamental. Outra coisa, muita coisa é contagiosa. Eu lembrei que eu não te respondi a pergunta anterior. O bocejo é contagioso, a alegria é contagiosa, a tristeza também é contagiosa. Então, se eu estou num ambiente que tem muita gente para baixo falando, se você não estiver atento e entender que aquilo não é seu, que você não precisa entrar naquela vibe, você acaba perdendo toda a sua energia por uma coisa que não é sua. Então, muito cuidado com o que vocês assistem, ouvem, consomem, que é como um alimento. Só que é um alimento para o cérebro. Ele não vai para o estômago. Informação. Né? E isso não é que agora nós estamos vendo isso. Não! Eu lanço um livro daqui uns meses, Fábio, em que eu falo sobre as percepções do tempo. E aí, quando eu fui estudar a evolução da comunicação, aí você entende, fala, nossa, tinha gente reclamando da falta de tempo 3 séculos antes de Cristo. Então isso não é um problema moderno, não. A modernidade traz outras questões relacionadas a isso, sabe? Então tá tudo na nossa escolha. É verdade. E depressão e ansiedade, quando você falou em economia, né? Depressão e ansiedade custam para o planeta, né? Para o mundo, $1 trilhão, né? $1 trilhão. Ultrapassou a obesidade já. E eu, quando falo para empresas, eu a doença normalmente mais falo o incapacitante. seguinte, né? Eu digo que a cada dólar que você investe, você recebe 4 de volta. Então tem que contratar mesmo esse psicólogo que você falou, porque o resultado é importante, né? E é extremamente incapacitante, como você falou, né? Na verdade, esse quadro está ultrapassando doença cardiovascular do ponto de vista de incapacidade, né? E é tão simples, né? A gente imagina, eu costumo dizer o seguinte, Isabela, que na verdade estilo de vida é a coisa mais fácil que tem na teoria, mas talvez a coisa mais difícil da prática. Perfeito. As pessoas têm uma resistência muito grande, às vezes, para respirar, mas para tomar uma cápsula, ela não tem resistência nenhuma. E às vezes, técnicas simples, porque quando você falou, né, de meditação, não adianta você meditar se você está com o sapato apertado, né? Você tem que tirar o sapato e apertar e respirar. Mas assim, técnicas simples, né? Isso. Você
Por exemplo, a Olha, técnica isso é muito importante, 4-7-8, Fábio. uma técnica simples. Pode falar. É curioso porque não adianta só buscar o remédio. Se eu tiver qualquer patologia relacionada à saúde mental, eu posso ter a recomendação de um uso de remédio, mas só tomar o remédio não vai ajudar. Eu vou ter que Sem mudar o dúvida. meu estilo de vida. Eu vou ter que mudar meus comportamentos, né? Senão, eu vou repetir os mesmos padrões. Aí eu entro até naquelas falas que algumas pessoas torcem o nariz, mas, gente, não tem como fugir do óbvio, né? Se eu não mudar o meu comportamento, eu vou repetir, né, as minhas ações. E aí a consequência é sempre a mesma. Eu falo, ai, só acontece isso comigo. Sim, você só faz isso, então só vai acontecer isso com você. Eu hoje tenho mais consciência dos meus limites, tanto que é o tema da minha palestra, como encontrar limite no mundo sem limites. Né? Porque então a gente vem nesse estilo de vida em que nós somos ilimitados e não somos. Não somos. Né? Você tem... não é o seu corpo. Então, assim, nós vivemos no mundo digital, mas o nosso cérebro, o nosso organismo ainda não é como uma máquina. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala, o corpo é uma máquina maravilhosa, mas ela não se compara a uma máquina como um computador. E mesmo os computadores precisam de bateria extra, dão pane, travam. Ó. E como, né? E como? Hoje aconteceu isso, né? E então o que fica aqui, né, de tudo que você falou e falou brilhantemente, né, nessa questão do autocuidado, eu acho que essa percepção que a gente tem que ter, né, entender o corpo, né, que é esse corpo que a gente disse, que o corpo fala e se você não ouve, ele grita. Então, antes dele gritar, tomar simples atitudes, né, que cada no seu organismo é informação, inclusive o pensamento. A gente durante essa semana falou, por exemplo, um dia de energia, e que nós somos energia e nós temos uma assinatura vibracional personalizada. Então, assim, você está numa vibração legal, você entrou em contato com alguém que não está com essa vibração, ou nesse momento, por exemplo, o mundo passando por tudo isso, se você absorver isso de uma forma negativa, né, você vai vibrar negativamente. E aí você fala, puxa, eu poderia escolher simples coisas, como, por exemplo, eu vou respirar. As pessoas, ontem teve alguém falando o seguinte, poxa, vocês estão falando de meditação, tá ligado à religião? Não, pessoal, meditação, na verdade, é uma prática, é uma expansão de consciência, e para algumas, óbvio que está ligado milenarmente a algumas religiões, a alguns locais do mundo, os esquimós, por exemplo, eles fazem meditação, tá? Mas assim, tem coisas simples, você não precisa respirar, não precisa meditar horas, ou então 30 minutos, às vezes uma meditação de 1 minuto, eu ensino para os pacientes no consultório, eu adoro aquela meditação, a respiração do relaxamento, né, que é 4-7-8, você inspira em 4 segundos, segura 7 segundos e expira em 8 segundos. Você fez isso 3, 4 ciclos, você sente diferente. Eu fiz isso na minha época de pré-burnout. Tinham me falado dessa técnica para dormir assim imediatamente, né? Você vê, uma coisa às vezes não funciona, você tem que ter um conjunto, né, de mudanças, porque do jeito que está de um dia para o outro. Não foi Sem uma dúvida. coisa que te fez chegar como você está. Então não é uma coisa, não é uma cultura, não é uma sessão de mindfulness, não é uma consulta com psicólogo, né? Não é uma semana de alimentação saudável que você vai colocar em ordem tantos anos de falta de autocuidado. Negligência, né? E você sabe que no consultório a gente pega muito isso, né? No consultório a gente pega os pacientes, às vezes, começando essa mudança, aí ele te liga no 3º, 4º dia e fala, puxa, olha, acho que não está dando certo ainda para mim, né? Mas é óbvio, né? Tem que ter uma continuidade, tem que ter uma mudança de hábito. Mas eu gosto da respiração, porque a respiração, questão de 1 minuto que você faça, questão de segundos que você faça, tem uma outra que eu gosto muito também, que é a respiração quadrada, né? Que você inspira em 3 ou 4 segundos, segura 3 ou 4 segundos, solta 3 ou 4 segundos e fica sem respirar 3 ou 4 segundos. Isso você fez? Então, o que você está fazendo aí? Isso te ajuda, Isabela? É um exercício para o sistema nervoso autônomo, que tem o simpático, que é o acelerador, e tem o parasimpático, que é o freio, tá? Então não dá para pisar nos dois ao mesmo tempo. Então o que você vai escolher, né? Nesse momento, né, que você
está se sentindo acelerado, que você está pisando muito no acelerador. Então, quando você faz esse tipo de respiração, você está dando valor à tua expiração. E quando você está dando valor à tua expiração, você está treinando o sistema nervoso parasimpático, e aí você sente aquele alívio quase que de imediato. E aí o paciente, no meu caso, ele fala, puxa, não é que eu estou me sentindo diferente, né? Porque sente, quando você está quase explodindo, às vezes uma gotinha que você faz diferente, bum, ajuda. Mas não adianta, se você não continuar fazendo, daqui 3, 4 minutos, tocou teu telefone, deu um monte de mensagem, a gente fica 1 hora aqui conversando. Daqui a pouco olha no WhatsApp, se o meu WhatsApp já vai ter umas 100 mensagens, eu imagino o seu, viu, Isabela? Não, tá Vai bem ter... menor. Tá Ah, é? bem menos. Tá bem menos. E... Aprendi Bom, a dizer então muito não, sabe, Fábio? E a vida de Aprendi a dizer médico, muito não. tem uma associação, não sei se você, nas tuas jornadas, você conheceu, chama-se International Stress Management Association, né? Isma. É a ISMA, né? E a ISMA no sul do Brasil, a Roseli Rossi é amiga nossa, e mostra lá que os profissionais mais doentes de estresse são os profissionais que trabalham em bancos, os profissionais que trabalham em segurança e os profissionais que trabalham em saúde. Então, alerta no geral aí, né? Trabalhar em turnos, né? Não ter... E assim, os que pior responderam a um questionário da Mayo Clinic falando o que você acha da sua vida? Está equilibrada? O profissional e o pessoal? Adivinha quem foi o grupo pior? Foram os médicos. Como pode isso? Né? Quem está passando orientação para a população ter esse nível de saúde? Isabela, eu estou finalizando aqui então. Adorei ouvir do teu livro. Essa semana a gente está, inclusive, sorteando alguns livros meus e eu vou mandar um livro meu para você, do Manual do Estilo de Vida. Quero. Super aceito. Aqui são 30 doses saudáveis, sem efeitos colaterais. E quero muito o seu livro aí, quando você estiver lançando, participar aí do lançamento. Tá? O meu lançamento teve que ser nessas lives, teve que ser online, mas em breve também vamos fazer umas palestras para falar sobre isso. Gratidão total, muito obrigado por esses conhecimentos, te desejo sorte enorme no Primeira Hora, não tenho dúvida nenhuma, e todo esse conhecimento que você teve na dor vai te ajudar muito a colocar o teu amor cada vez mais em prática. Pronto. Fábio, obrigada pelo espaço, obrigado a todos que estiveram conosco, né? Tanta live acontecendo, tanta coisa para fazer, vocês que escolheram, né, dedicar o seu tempo conosco, muito obrigada. Eu desejo saúde, desejo pausas, né, micropausas para respirar, para decidir melhor, para sentir melhor e viver melhor. É isso que eu desejo. Só com pausas é que nós vamos escolher melhor, né? E para isso a gente precisa olhar para dentro, parar de só se distrair. Isabela, mais uma vez, gratidão total. Conte comigo. Obrigado. Beijo no coração aí e boa sorte. Obrigada para nós. Pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado. Boa noite para todos e bom final de semana.